Ok, meus amigos, voltando ao vivo pela TV Horizonte com Jogada de Classe, que vai ao ar de segunda a sexta, de 13 às 14, com reprise às 11 horas da noite, com muita audiência também, porque a maioria das pessoas, essa maioria está trabalhando, está às vezes fora de casa, está em algum restaurante, algum bar, né, que não tem uma televisão para colocar um Jogada de Classe e por aí vai. Mas uma notícia que nós vamos abordar daqui a pouco: o Cruzeiro está sofrendo derrotas na justiça, ainda não são derrotas ainda. Desmancha o que eu falei. Tem pessoas, jogadores, profissionais entrando na justiça contra o Cruzeiro. Um deles foi o David, que conseguiu uma liminar. Uma liminar para ficar livre, né? O Cruzeiro está caçando essa liminar. Está tentando caçar a liminar. E agora uma surpresa muito grande, para mim pelo menos, é o Rafael, o goleiro, né? Que parecia ser... Ele tem direito, não estou tirando o direito dele não, tá, gente? Mas ele parecia ser assim ele é tão cria da casa que parece que realmente amava o clube, né? Tem o direito. Se está buscando alguma coisa é porque ele está buscando os direitos dele. Mas, porém, contudo, todavia, não sei, tinha que pensar um pouco mais. Mas isso não é problema meu. Mas no caso do Rafael eu entendo mais, viu, Orlando? Você entende? Entendo. Entendo que ele quer jogar, Orlando. O Rafael tem potencial para ser titular, olha... No Atlético, por exemplo? Não, no Atlético, com a saída do Cleiton, com certeza, né? O Vitor está se recuperando. Mas eu digo assim... Por quê? Dos 20 clubes da Série A, 19, tirando... Não, o Cruzeiro não está na Série A agora. Dos 20 clubes da Série A, 15, 16 ele é titular. Estou falando se no Cruzeiro ele seria titular, porque dizem, né, que o empresário dele... Você até que me deu essa notícia agora, que o empresário dele estaria pensando, sonhando, querendo levá-lo para o Atlético. O empresário dele, das pessoas que trabalham para ele, é o André Cury, né? E o André Cury tem um bom relacionamento no Atlético. É o mesmo do Ederson. Quem é esse André Cury, finalmente, tão poderoso? Que é um advogado que tem muitos jogadores no Brasil. Ele agencia muitos jogadores no Brasil. Não. Se eu não me engano, ele é paulista mesmo. Depois eu posso até procurar informação para você. Mas o André Cury ele tem um bom relacionamento hoje com a diretoria do Atlético. Então, nos bastidores, ronda a notícia aí de que ele poderia ir para lá. Não sei se iria também, o Rafael teria essa vontade de ir. Mas a vontade dele, que eu entendo, é que ele quer jogar. Ele teve proposta do Palmeiras, não foi. Teve proposta do Grêmio, não foi. O Grêmio contratou o Vanderlei agora. Então, assim, não foi que eu disse assim, talvez foi porque ele não quis também, não sei. Não deu negócio, vamos dizer assim. Ele quer jogar. Ele viu que o Fábio renovou... eu acho que ele tinha talvez assim, que ele tem a expectativa de assumir o lugar do Fábio. Quando o Fábio aposentasse, acho que é meio óbvio. Mas talvez ele tenha ficado esperançoso de poder, enfim, assumir essa titularidade agora na Série B. Talvez não foi o que ele sonhou, mas seria uma boa oportunidade de, enfim, conseguir assumir a posição do Cruzeiro. Porque tirando esse lado aí de respeito, sim, eu não vou discordar de você completamente, mas que pode acontecer por um lado... Que depois também ficou meio explicado que não foi muito assim, questão de que ama o time, o pessoal que renovou, não, né, gente? Ninguém abaixou o salário, não. Ninguém abaixou o salário, que fique bem claro isso. Até porque não pode, de acordo com a legislação. Foi feito um acordo e a dívida será parcelada em 20 vezes. Sim. Então ninguém abaixou o salário para jogar no Cruzeiro. Ninguém. Os que ficaram aí, ninguém abaixou. Mas assim, eu até entendo essa parte que você falou, Orlando, do amor pelo time, por ser cria da casa e tal, mas... com o potencial que ele tem, ser reserva numa Série B... E eu acho também que já tá, durante muito tempo ficava aquela coisa assim, o Rafael é jovem, vai chegar a vez dele. Mas o Rafael também já não é tão jovem assim, ele já deve estar quase... O tempo está passando para ele também, né? O tempo está passando para ele também. Então, assim, ele já deve estar um pouco preocupado, com todo esse potencial, o tempo está passando, o Fábio renova mais um ano agora na reserva e ainda por cima na Série B, que aí, sem dúvida nenhuma, cai a visibilidade sobre o trabalho dele. Então, é compreensível, apesar de que, com certeza, a torcida fica chateada, não só porque é um grande goleiro, com um grande potencial, mas porque a torcida do Cruzeiro sempre teve um carinho especial pelo Rafael, até porque sempre que foi titular e o Cruzeiro precisou dele, sempre saiu muito bem. Aqui está dizendo que ele está reclamando atraso de salários, férias e fundo garantido de tempo de serviço. E ele tem, segundo me informaram aqui a produção, estou achando bem muito para ele, 30 anos. Se ele já não tem 30, Olá, deve estar por aí. Eu não sei, assim, de cabeça tá próximo. Ele não tem 30, tá próximo. Uns 27, parece, 28. Ele tem carinha de jovens que a gente acostumou. Casou agora. Casou. Acho que a gente acostumou com essa imagem do Rafael Nada, jovem. que é isso, a melhor coisa do mundo, Mauro, tô brincando. Melhor coisa do mundo, Meus amigos, vou falar para vocês de um assunto muito importante,
Porque se você não está enxergando direito as letras na hora de você digitar as suas mensagens no seu celular, para saber as horas, se você está colando o relógio ou tá o celular no rosto para ver, é coisa séria. Com saúde não se brinca. Não se brinca com a saúde da visão, dos olhos. Enxergar bem é uma questão de saúde mesmo. Consulte um oftalmologista. Oftalmologista. Né? Passa no mercado dos óculos e resolve-se o problema. Qualidade, preço, prazo, tudo para você. Confie na ótica que realmente faz muito mais por você. Óculos completos a partir de R$ 99,00, armações a partir de R$ 49,90. Mercado dos Óculos. 7 lojas em BH. Pedro Leopoldo também tem Mercado dos Óculos. Você me deu um sinal aí? Fiz o sinal porque chegou a informação agora aqui do Cruzeiro através do Bruno Faleiro, que é da assessoria de imprensa. Daqui a pouquinho, na hora que acabar o jogada de classe, para você que está vendo a reprise, já vai ter acontecido. É uma coletiva para explicar a situação do Rafael. Vai ter uma coletiva dos dirigentes lá na Toca da Raposa, 2 horas, para explicar essa situação do Rafael. Mas a informação é que ele entrou na justiça mesmo. Muito bem, então vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Hoje uma entrevista cedo, 8h30 da manhã, vamos estar dando entrevista. Esse homem é meio doido, hein? Cedo. A turma está acordando cedo lá. O pessoal trabalhando bastante agora com o Dudamel. Todo mundo, né? Jogador, imprensa. Como diz o Piquetito, você sabe falar? Rafael Dudamel. Deu entrevista hoje às 8h30, tirou todo mundo cedinho de casa. Vamos ver o que disse o técnico do Atlético. La evolución va al nivel de los días de trabajo. Yo pienso que la evolución ha sido muy buena. Hemos trabajado de manera muy intensa. Dentro de lo físico, mucho trabajo técnico y táctico, apresurando los tiempos porque la competencia ha sido inmediata. Tenemos la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina. Y no podemos descuidar lo táctico. Los partidos del Campeonato Mineiro nos van a servir mucho para llegar bien a la competencia internacional. Pero siempre son riesgosos estos partidos de Campeonato Mineiro. El otro día versus Uberlandia ganamos y todo es alegría, todo es tranquilidad. Pero hubiésemos podido tener un traspiés y el ambiente hubiese podido ser un poco tenso. Entonces, son partidos, es un campeonato de mucho riesgo. Pero hemos sabido que desde el principio que era así y hemos marcado una línea de trabajo entendiendo las diferentes etapas. La evolución va siendo buena. Muito bem, mais uma entrevista interessante desse técnico que vai marcando a passagem dele, pelo menos em termos de contato com a imprensa, com o trabalho que vem fazendo, que trabalha muito. Né? Dizem que ele nem conhece Belo Horizonte, eu fico meio duvidando dessa notícia. Diz que não saiu ainda lá da cidade do Galo, mas você já viu, né? Mas ele vem conquistando assim, pela simpatia, pela educação, duro ali na queda e tal, mas, né, Paulinho? Eu tenho gostado assim, das palavras do Dudamel, pelo fato de ele ter sido bem sincero também, sabe, Orlando? Transparente nas coisas, tem cobrado, ao mesmo tempo que ele é tranquilo assim, nas entrevistas, ele tem cobrado também na direção. Semana passada ele disse, a parte ofensiva precisa de reforço, eu preciso de um reforço aqui. Hoje ele já foi perguntado sobre o seguinte, se o Casares realmente acertar aí, sair, vai ter reforço? Ele falou, com certeza. Aí perguntaram do Dylan Borreiro se assumiria a vaga, ele disse, fez vários elogios, disse que é um excepcional jogador, que tem se adaptado bem, mas que ele precisa de alguém maduro, alguém já pronto, assim como é o Casares hoje, que é mais velho que o Dylan. Então ele já disse, se o Casares sair, eu quero reforço, eu quero um camisa dessa. Isso é legal porque ele se mostra ao mesmo tempo trabalhador, né, uma pessoa trabalhadora do dia a dia e tal, mas que também não está ali abaixando a orelha toda hora para a direção, não. É isso aí que você tem que ir com isso. Não, eu preciso de reforço. E o torcedor gosta disso também, né, porque sabe que o Atlético... outro dia eu ouvi o Rui Costa, né, dizendo que o time estava com 85% do elenco pronto. Não está. O Atlético não está. Se tiver com 85% do elenco pronto, o Atlético vai ganhar nada, vai lutar por nada nesse ano. O Atlético precisa de mais do que 1 ou 2 peças, Orlando, nesse momento. Para começar o ano, pode até ser que com 1 ou 2 ajude bastante. Mas para a sequência do ano, vai precisar de mais de uma, mais do que 2. O Natália tem ouvido falar muito o seguinte, a questão da possível grande diferença do futebol venezuelano, onde ele estava, para o futebol brasileiro.
Você vê realmente que pode demorar um pouco os jogadores entenderem o que ele quer colocar até em termos de esquema, etc. Eu acho que a questão é a seguinte, o futebol, a gente for comparar nível do futebol venezuelano com até, né, o nível técnico das peças que o Atlético já tem hoje, não existe comparação. Até o futebol brasileiro como um todo, o nível é muito superior. O que eu acho que pode levar um tempo aí é para essa filosofia de trabalho do Dudamel, que se fosse, não só por ele ser um técnico estrangeiro, mas se fosse um outro técnico também, porque o Dudamel vem para mudar a cara do Atlético, né? Não é um tampa-buraco, um cara que vai pegar ali, terminar uma temporada, fazer só o Campeonato Mineiro. Não, ele vem para estipular um trabalho, implementar uma filosofia de trabalho com os jogadores. Ele está conhecendo o elenco ainda. Então, eu acho que é um desafio, é o maior desafio da carreira dele, é o primeiro trabalho dele fora do Brasil. Então, todos esses fatores terão que ser fatores de adaptação, né? Ele treinar um time no Brasil, adaptar ao futebol brasileiro, adaptar a pressão do futebol brasileiro, que é muito diferente, mas eu acho que isso não significa que ele não vai fazer um bom trabalho. Agora, o que eu acho legal que o Paulinho falou é o seguinte, é isso dele ter consciência de que para ele conseguir fazer o trabalho que ele espera e alcançar os resultados aí, né, que a torcida e a diretoria do Atlético apostaram nele, é preciso que ele esteja em concordância com a diretoria e que ele cobre os reforços que ele precisa. Tá aí, ele falou hoje, né, do Casares, de que não vai queimar o menino, o Dylan, logo de cara, porque é um menino que acabou de fazer 18 anos, não tem maturidade suficiente para assumir essa camisa 10 do Atlético, porque também precisa desse período de adaptação ao futebol brasileiro. Cobrou novamente o reforço do ataque, que a gente vem falando aqui no programa várias vezes. O Atlético precisa de um camisa 9 de peso. Então, acho que se ele conseguir fazer com que a diretoria compre as ideias dele, também no sentido de reforçar a equipe e acreditar no que ele pode fazer, acho que tem tudo para ser um bom trabalho. Ok, meus amigos, quando pensarem todos vocês em adquirir seu carro, sua moto, sua casa própria, tão importante na vida de todos nós, faça consórcio, minha gente. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial, vou chegar bem próximo para falar olhando nos seus olhos. É a patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. É fantástico, é o melhor que tem, consórcio Multimarcas. 3036 1688 é o telefone, 3036 1688. Acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. Vou repetir, multimarcasconsórcios.com.br. Intervalo, a gente volta. Fica ligado aí.